Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas empresas que estão entre as mais lucrativas do mundo. Isso é uma excelente forma de se filtrar as empresas corretas para investir e saindo um pouco daquela visão que é tão propagada até de maneira correta na internet a respeito do investimento em ETFs. Existe uma diferença grande. O ETF, ele vai ser a melhor opção para a grande maioria dos investidores iniciantes. Mas se você quiser aplicar algum olhar quantitativo, né, algum olhar matemático para a escolha das ações, existem muitas formas capazes de filtrar as melhores empresas e tentar sair daquela média que representa o ETF. Para quem não sabe, o ETF é como se fosse um ativo que compra uma cesta de ações. Então você tem um ETF, por exemplo, que replica a rentabilidade do SP500, o índice americano. Existem outros ETFs que replicam o Ibovespa, índice brasileiro. Só que qual que é o grande problema do investimento em ETFs? Imagina o seguinte, você pega uma sala de aula que tem 100 alunos. Desses 100 alunos, você vai ter 10 que são excelentes, são os melhores, você vai ter 10 que sempre vão reprovar e a grande maioria vai ficar ali dentro daquela média. Então, e se a gente buscasse uma forma de tentar sair dessa média, de tentar não escolher esses piores alunos e aplicar um filtro que de alguma forma te entrega sempre esses 10 melhores alunos da sala? Esse é um pouco do nosso objetivo e do nosso filtro, nosso método para escolher ações. Agora para pensar o seguinte, uma das formas mais simples de você detectar um bom negócio é você entender qual é a margem daquele negócio. Olha um exemplo. No Brasil, para quem vai lembrar, a gente teve um período que muitos frigoríficos quebravam, muitas lojas de móveis quebravam, isso acontece até hoje, aliás, né? E por que isso acontece? Porque frigorífico, supermercado, loja de móvel são negócios que têm uma margem de lucro muito baixa. Vou mostrar isso aqui para vocês na prática, para vocês entenderem o seguinte. Olha, por exemplo, esse caso aqui, olha. Caso do Walmart. Walmart é uma grande rede de supermercados, talvez a maior rede de supermercados do mundo. Tem 2 milhões e 100 mil funcionários. Tem uma receita de 680 bilhões. Só que olha aqui um detalhe curioso. A margem bruta do Walmart é 25%, mas o que sobra ali no fim das contas, a margem líquida, é de 2,9%. Quer dizer, uma margem muito baixa. Né? De todos esses bilhões que ele tem de receita, de vendas, né? Ele vai ter líquido no fim das contas 3%. Então, por que, por exemplo, que no Brasil essas lojas de imóveis, mercados, frigoríficos quebram com tanta frequência? Porque a margem é muito baixa. Então, qualquer problema econômico que acontece, o negócio não consegue parar em pé. Então, para um país como o Brasil, por exemplo, que está sempre cheio de altos e baixos, problemas políticos, problemas de inflação, esses negócios com margem baixa são muito arriscados. É por isso que eles têm tanta dificuldade para se manter em pé. Agora vamos pensar o seguinte. Bom, se um negócio com margem muito baixa é arriscado, como que seriam os negócios com as maiores margens possíveis, né? Eu vou dar uma lista aqui para vocês. Olha, por exemplo, essa lista de 15 negócios que eu separei aqui para vocês, em que eu separei por dois conceitos. Um desses conceitos é o chamado moat. E o que é um moat, para quem não sabe? Um moat, olha um desenho do que é. É um fosso. O fosso é esse espaço vazio aqui no castelo que era usado para impedir a invasão do castelo. Então, eu moro aqui na Europa, por exemplo, tem muito castelo por aqui, e até hoje, até mesmo dentro da cidade que eu moro, existe uma fortaleza que em volta dessa fortaleza existe esse fosso, né? Mais ou menos como esse aqui. Por que existe esse fosso? Porque você quer impedir a entrada de qualquer concorrente. Então existem empresas hoje que simbolicamente têm esse fosso muito grande. Então,
quando nós entendemos essa capacidade de ter uma grande barreira de entrada num determinado negócio, significa que aquele negócio, primeiro, vai ter poucos concorrentes e segundo, que por ter poucos concorrentes, ele vai conseguir ter uma margem muito alta. Então a gente chama isso de pricing power, capacidade de colocar preço. Você pode cobrar caro e ainda assim vão ter pessoas interessadas em comprar o seu produto, né? Olha o exemplo da Apple, por exemplo. A Apple cobra muito mais caro que os concorrentes, mas ela não tem clientes, ela tem fãs. Então, por ela ter esse moat, esse fosso, essa barreira de entrada, mesmo cobrando mais caro, ela consegue continuar vendendo muito. Então, isso é uma qualidade desse negócio. Isso por si só, quando você usa esse tipo de filtro, você já começa a sair daquela média que pega tanto as piores ações quanto aquela grande maioria de ações mais ou menos, né? E você começa a buscar ali os melhores da classe, né? E olha, por exemplo, então aqui, algumas das empresas que eu separei com as melhores margens de lucro do mercado. A gente tem, por exemplo, a Visa. Visa e Mastercard aqui andam juntas, né? E por que elas andam juntas? Porque elas formam o que a gente chama de oligarquia. Uma oligarquia é quando poucos players, poucos negócios dominam um determinado setor. Então, essas duas empresas aqui dominam mais de 80% do mercado de pagamentos americano. Então, quer dizer, o melhor mercado do mundo é dominado por duas empresas. Então, a margem delas é absurda, 53%, 44%. Em comparação aqui com o Walmart, de 2,9%. É uma diferença muito grande. É uma diferença absurda. É muito difícil uma empresa dessa aqui ter um risco de quebra, né? A não ser que aconteça algo muito sério, muito sistêmico. Além disso, olha, a gente tem a S&P Global, que vende aqui dados financeiros, dados essenciais para o funcionamento do mercado, e tem praticamente um monopólio nesse rating das empresas. Então, sempre que você vê ali, olha, a Standard & Poor's avaliou uma determinada empresa com a nota AAA, né? Uma empresa que é super segura. Então, todo o mercado funciona, por exemplo, baseado em como essas empresas avaliam o risco dos negócios. Esse aqui é o negócio dessa S&P Global. BlackRock, né, maior gestora do mundo, é um moat, uma barreira de entrada via escala. Ela é tão grande que ela acaba sugando todo o capital para ela. E quanto maior ela fica, mais capital ela tem. Olha a margem dela, 30%. Quando a gente vem para as empresas de tecnologia, por exemplo, olha aqui a Microsoft, uma empresa que já é gigante e tem 36% de margem. Tem venda de software, de nuvem, de recorrência. Então, você vai deixar de usar a Microsoft? Você imagina que em algum momento você vai deixar de usar o Windows? Não vai. Então, isso torna a empresa essencial. Ela tem essa barreira de entrada do nome dela, do perfil técnico dela, do negócio dela na venda de um produto essencial. E assim você vai replicando isso, olha, para o Google, 30% de margem, domina a busca, domina esse efeito de rede. E aí, se a gente olha, por exemplo, hoje o gráfico do Google, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vocês vão perceber que ela teve uma queda intensa e isso começou a acontecer principalmente depois que uma das narrativas do mercado foi que, olha, talvez o Google perca esse domínio dos mecanismos de busca para os novos modelos de inteligência artificial. Eu mesmo confesso que, apesar de ser um entusiasta, eu gosto muito da Google. Eu acredito que eu deixei de usar bastante o mecanismo de busca para pesquisar direto num chat GPT, em outras inteligências artificiais. Então esse é um risco para a empresa. Ainda assim, existem vários negócios muito fortes dentro dela. Por exemplo, você imagina deixando de usar o YouTube? Difícil, né? Mesma coisa Meta. Meta foca em anúncios, né? Anúncios online, maior empresa de marketing do mundo, 35% de margem líquida. Amazon, por exemplo, olha, que já é
uma empresa de comércio online já tem uma margem menor, 10%. Ainda assim, muito maior do que o Walmart, por exemplo, que era de 3%. Deixa eu olhar aqui uma outra, olha. Pilgrim's Pride, que é um frigorífico americano. Pilgrim's Pride tem uma margem de 6%. Então, uma margem também bem mais baixa. Se a gente passa agora para setor de saúde, olha aqui algumas opções interessantes. Novo Nordisk, 35%. Eli Lilly, 32%. Zoetis, que é uma farmacêutica veterinária, 28% de margem. Então, olha como que esse moat, essa barreira de entrada, esse fosso, existe em diversos setores, em diversos segmentos. E isso por si só já é um grande filtro para você entender a qualidade desses negócios. Reforço aqui que eu não estou falando que é para você comprar essas ações imediatamente, eu estou simplesmente mostrando uma forma de se analisar essas empresas. Olha o setor de luxo, por exemplo, a Hermès, 28,7% de margem líquida. Luxo extremo, né? Só que, por exemplo, olha as nuances, né? Aqui é o olhar de um analista. Hermès, Louis Vuitton, todas essas empresas hoje em dia têm uma grande parte da sua receita na China. A China, apesar de comunista, tem uma elite que é muito consumidora desses artigos de luxo. Então, se a China entra em crise, ela pode entrar em crise também. Só que, normalmente, o setor de luxo é um setor extremamente resiliente para crise, né? Quem é rico, muito rico, milionário, não tem crise, né? Então, esse é um exemplo também de uma barreira de entrada de um setor que tem margens muito altas e muito resiliente a crises. Coca-Cola, mesma coisa, uma marca global, uma marca que dificilmente você vai ter alguém dominando a Coca-Cola, passando acima da Coca-Cola. Ferrari, principal marca de carros de luxo do mundo, carros esportivos, né? Tem escassez, tem um culto à marca, é uma vencedora de Fórmula 1. Então, são exemplos aqui diferentes de empresas que trabalham com essa margem muito grande, recapitulando, porque elas têm pricing power, elas têm poder de impor o seu preço. Ela coloca o preço que ela quiser e ainda assim vão ter muitas pessoas interessadas em comprar. Então, quando a gente olha aqui esse resumo, olha, 9 das 15 empresas têm margem acima de 30%. Todas têm essa barreira de entrada clara, né, esse fosso, que é a marca, olha a Apple, olha a Coca-Cola, olha a Ferrari, olha a Hermès, a tecnologia, a capacidade de rede, de regulação, de escala, elas estão em setores dominantes. E você não vai conseguir fazer isso num setor de commodities. Commodity é isso, né? É o preço que manda. É a demanda que vai definir o preço. Você não tem capacidade de cobrar mais caro por um milho. Você não tem capacidade de cobrar mais caro por minério de ferro. É o preço que está ali no mercado. Mas você tem a capacidade de cobrar mais caro por um novo medicamento. Aqui, por exemplo, a Novo Nordisk e a Eli Lilly são empresas que produzem medicamentos de emagrecimento. Está uma corrida por isso, né? Para vocês terem uma ideia, eu sempre dou esse exemplo. Os medicamentos de emagrecimento nos Estados Unidos têm a capacidade de aumentar o PIB americano. Porque se eles forem adotados em massa, as pessoas tiverem uma vida mais saudável, perderem peso, elas se tornam mais produtivas. Então, essa é uma sugestão de análise dessas empresas que, primeiro, vai te tirar daquele monte de aluno ruim. Você está buscando aqui as melhores empresas do mercado, os melhores alunos da classe. E você sai um pouco dessa visão de que eu vou comprar um ETF que é a média, né? E estatisticamente você tem excelentes resultados aplicando esse tipo de conceito. Então aqui são ideias para quem tiver interesse, pesquisa um pouco mais. Eu ensino isso aqui de forma aprofundada no meu curso e a gente consegue ter um filtro relativamente simples para escolher as melhores empresas do mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.